E aí pessoal, chegamos na nossa aula sobre fração geratriz. Nessa aula você vai aprender a encontrar a fração geratriz de um decimal finito e de uma dízima periódica. Além de você entender e revisar como que se faz multiplicação e divisão entre duas frações ou mais. Então vem comigo, preste atenção na aula e a nossa aula começa agora. Então nós temos aí fração geratriz. A primeira coisa aqui que nós iremos fazer é sobre os números decimais. E os números decimais são o quê? Decimais finitos, tá? Decimal finito é aquele que tem um início e um final. Não vai continuar com as minhas casas decimais. Eu vou ter uma última casa decimal, né? Eu vou ter uma casa decimal que vai acabar com a minha conta. Ok? Então vamos entender isso aqui. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, o número 0,4. Eu tenho um decimal finito. Por quê? Porque eu tenho 0,4. O meu decimal termina aqui, ó, no 0,4, termina no 4. Então ele é finito, ele tem um fim. Quando eu penso em um decimal infinito, que não tem fim, eu penso em uma dízima periódica, que é o que nós iremos falar ali embaixo já já, tá bom? Mas vamos lá. Para me encontrar a dízima, para me encontrar a fração geratriz de um decimal finito, eu tenho 3 passos. Quais seriam esses 3 passos, professor? Então, parece bobeira, mas você vai escrever aí, ó. Primeiro passo é você, ó, colocar a barra de fração, tá? Então você vai colocar barra de fração. Então vamos lá. Barra de fração. Ok, barra de fração e o número 1, tá? E 1 no denominador. No denominador. Ok, então, primeira coisa é essa. Barra de fração e 1 no denominador. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual o quê? Vamos lá, barra de fração e o número 1 no denominador. Pronto, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, professor, no numerador, o que vai acontecer? Coloca o número cheio. Professor, o que seria isso? Coloca um número cheio, professor. O número cheio é isso aqui, ó. Você vai olhar para o número aqui. O número que nós temos aqui sem a vírgula é o quê? É o 0,4. Então você vai ali e coloca 0,4. Professor, mas o 0 na frente do 4 não tem valor. Então você não precisa colocar. Você coloca apenas o número 4. Beleza? Esse é o meu segundo passo. E qual é o meu terceiro passo, professor? Você vai colocar um 0, tá? Anota aí. Um 0 para cada casa pós vírgula, tá? Então você vai colocar um 0 para cada casa pós vírgula. Como assim, professor? Pós vírgula, quem vem depois da vírgula. Quantas casas eu tenho após a vírgula, né? Pós vírgula. Eu tenho uma casa, nesse caso é só o número 4, então eu coloco um número 0 apenas, tá bom? Então, os 3 passos são esses. Vai funcionar para qualquer número decimal finito, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 4 sobre 10. Eu posso simplificar isso aqui por 2, ó, o 4 dividido por 2 vai ficar 2, e o 10 dividido por 2 vai dar 5. A minha fração geratriz, neste caso, é 2/5. 2/5, se eu dividir 2 por 5, eu vou ter 0,4 como resposta. Professor, pode me dar um outro exemplo? Posso te dar um outro exemplo. Aqui, ó, 0,75 é um outro exemplo. Vamos ver aqui o primeiro passo, ó, barra de fração e 1 no denominador. Coloco 1 no denominador. Segundo passo, numerador, ó, no numerador coloca o número cheio. O número cheio aqui, ó, neste caso é o 75. Coloca lá o número cheio 75. E depois, terceiro passo, um 0 para cada casa
pós-vírgula. Então, se é um zero para cada casa pós-vírgula, eu tenho 7 e 5, eu tenho um zero por 7 e um zero por 5. Pronto, encontrei aqui a minha fração. Mas essa fração é a fração geratriz? Não. Ela pode ser considerada assim, mas eu quero encontrar a minha fração geratriz irredutível, né? A minha fração irredutível. Então, eu posso dividir aqui e aqui por 25. 75 dividido por 25 é 3. 100 dividido por 25 é 4. Então, 3 quartos é o mesmo que 0,75, tá? Então, dessa forma, a gente encontra aqui a nossa fração do número decimal finito. Siga esses 3 passos que você encontra qualquer fração, você vai conseguir encontrar qualquer fração geratriz de um número decimal finito, beleza? Agora, vem comigo, vamos falar de dízima periódica. Professor, o que seria uma dízima periódica? Você pode me dar um exemplo? Vamos lá. Eu vou te dar esse exemplo aqui, ó, 2,222 a vida toda. Isso daqui é uma dízima periódica. Por quê? Porque o período fica se repetindo. Quem é o período? O período é o número que se repete. Neste caso aqui, o número que se repete é o número 2. Então, o número 2 é o meu período, tá? Essa forma aqui eu posso escrever assim também, tá? Eu posso escrever uma dízima periódica dessa forma, ó. Vou lá, coloco um número, vejo quem é o meu período e coloco essa barra em cima do número, em cima do meu período. Se o meu período é o 2, eu vou colocar uma barra em cima do 2 para não precisar ficar repetindo 2 eternamente e colocar reticência, tá bom? Mas vem aqui agora comigo. Nesse método, eu vou utilizar 4 passos, tá? 4 passos para encontrar a minha fração geratriz em uma dízima periódica. Então vamos lá, qual seria o primeiro passo? Ó, eu vou colocar assim, a letra N entre os parênteses, para você entender que o N é numerador. Quando eu colocar o N, é numerador. Então você vai o quê? Colocar um número cheio, tá? Número cheio. O número cheio menos, tá? Menos. Ok. Então, assim, o primeiro passo é esse. Colocar o número cheio, que você já sabe o que é, menos. Então, vamos lá. O número cheio aqui é o número 2. Eu vou colocar 2 menos. Ok. Segundo passo, lá no numerador também, tá? Anota aí, numerador. O que tu vai fazer? Você vai colocar, tá? Colocar o número sem período, tá? Então você vai colocar o número sem período. O número sem período, pessoal, é aquele número que não se repete. Quem é o número que não se repete ali, ó? O número que não se repete é o número 0. Então você vai botar 2 menos 0. Beleza. Terceiro passo. Aí você coloca a barra de fração aqui, tá? Porque agora a gente vai falar do denominador. Lá no denominador, você vai colocar, ó, um 9 para cada, anota aí, para cada número do período, tá? Então você vai colocar um número 9 para cada número do período. Ok, então vamos analisar. Eu tenho ali quantos números no período 0,2222 a vida toda. Eu tenho um período, que é o meu número 2. Então eu vou colocar ali, ó, um número 9 no meu denominador, ok? E aí eu tenho o meu quarto passo, que eu não vou precisar usar nesse primeiro exemplo, mas eu já vou anotar aqui para vocês, ó. O quarto passo seria o quê? Um 0, ó, então anota aí, um 0 para cada número do antiperíodo. Então, esse será o meu quarto passo. Só que nesse meu primeiro exemplo eu não vou usar o quarto passo. E aí eu teria aqui o quê? Minha fração geratriz da dízima periódica, 2/9. O que significa que se você correr aí para a tua calculadora e pegar
2 e dividir por 9, você vai encontrar justamente 0,2222 eternamente, ok? Então, encontramos a nossa dízima periódica. Bora para o próximo exemplo. O próximo exemplo que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó, 1,23, e aí repete o 3, 3, 3 a vida toda, tá? Então, deixa eu apagar aqui, vou deixar até o terceiro 3 aqui, para indicar que repete. O que eu tenho que identificar aqui, gente? Opa, peraí, que o meu exemplo eu coloquei errado aqui, peraí. Meu exemplo não é esse. O meu exemplo é 1,32, 32 e assim a vida toda. Então eu vou identificar aqui, eu já estava te dando o exemplo C. Vai ser o último exemplo que eu vou dar para vocês. Aqui, neste exemplo, o meu período é o 32, ó, que é o 32 que fica se repetindo. Então vamos lá, vamos seguir aqui o passo a passo que eu mostrei para vocês. Ó, isso eu posso colocar dessa forma, posso escrever dessa forma aqui, ó, 1,32, né, com a barra lá em cima, tá? Só para vocês conseguirem identificar, que eu não preciso ficar fazendo tudo aquilo de novo, tá? Então, ó, eu tenho 1,32, 32, 32, eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro passo, lá em cima, colocar o número cheio menos. Quem é o número cheio? Esquece a vírgula aqui. O número cheio é 132. Menos quem? Segundo passo, colocar o número sem período. Qual é o número sem período? Qual é o número que não faz parte do meu período ali? É o número 1. Então eu vou colocar menos 1. Dessa forma aqui, tá bom? Dessa forma. Beleza. E aí, continuando aqui, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui quando a gente continuar? Vamos colocar o terceiro passo, ó, um 9 para cada número do período. Eu tenho 2 números no período, eu vou colocar 99. E aí, vamos colocar aqui a continuação, vou escrever aqui embaixo, eu vou ficar com 131 sobre 99. Posso simplificar isso daqui, professor? Posso? Posso? Não posso, porque o número 131 não dá para simplificar por 3, tá bom? Então, assim, eu tenho aqui a minha fração geratriz, 131 sobre 99. Se você pegar sua calculadora, pode ir lá e fazer 131 dividido por 99, que o resultado vai ser 1,32, 32, 32 a vida toda, tá bom? E dessa forma a gente termina o nosso segundo exemplo. Agora no terceiro exemplo, eu vou chegar até o quarto passo. E o terceiro exemplo é aquele exemplo que eu já tinha colocado, ó. É 1,233 a vida toda. Primeiro, como que eu posso colocar isso daqui de forma simplificada? Eu vou colocar ali 1,23 e vou colocar a barra em cima do 3, porque quem fica se repetindo é o meu número 3. E aí eu tenho o meu primeiro passo, colocar o número cheio menos. Meu número cheio, neste caso, vai ser o 123, menos quem? Menos o segundo passo, colocar o número sem período. Quem é o meu número sem período? É o número 12, tá? É essa parte aqui, ó, que não se repete. Esquece a vírgula e coloca 12. Ok, então eu vou ter 123 menos 12. Terceiro passo, um 9 para cada número do período. Quantos números no período eu tenho? Eu tenho o número 3 apenas. Então eu vou colocar um número 9. E agora eu vou chegar no meu quarto passo, que é o quê? Um 0 para cada número do período. Um 0 para cada número do período. E aí eu tenho o quê? Quantos números no meu período? Eu tenho um número 9. Então eu vou colocar, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar um número 0. E aí eu tenho aqui como resposta 111, 111 dividido por 90, ok? Porque 123 menos 12 vai dar 111. E aí eu tenho como simplificar isso aqui, tá bom? Eu posso simplificar esse número aqui por quem? Eu posso simplificar em cima por 3, posso simplificar embaixo por 3.
111 dividido por 3 é igual a 37. 90 dividido por 3 é igual a 30. Minha fração geratriz é 37 sobre 30. Dessa forma, a gente finaliza essa parte. Mudando aqui, vamos falar agora sobre multiplicação de frações e divisão de frações. E é muito fácil, muito simples. Inclusive, aqui nós temos aqui mais fácil é a multiplicação entre frações. O que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção vai ser na divisão de frações, porque você precisa se ligar em um detalhezinho a mais. Mas é tranquilo também. Adição e subtração entre frações, nós já falamos em uma aula anterior. Então, nessa aula, nós iremos falar somente de multiplicação e divisão de frações. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou dar aqui as regrinhas. A regrinha da multiplicação é o seguinte, ó. Anota aí. Cima multiplica cima. E aí eu tenho baixo multiplica baixo. Ok? Professor, mas isso daí eu não entendi. Aqui, gente, eu tenho numerador vezes numerador, ou seja, cima vezes cima, e denominador vezes denominador, baixo vezes baixo. O que temos aqui, ó? Cima vezes cima, baixo vezes baixo, ok? E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 terços que multiplica 4 quintos. Eu tenho aqui o quê? 2 vezes 4. Vou fazer aqui com calma, ó. 2 vezes 4, opa, é igual a 8. E 3 vezes 5 é igual a 15. Pronto, terminou. É só eu fazer isso aqui. Ok? Beleza? Então, eu tenho aqui no meu segundo exemplo, vou dar outro exemplo aqui, tá? 1/7 que multiplica 3 quartos. Beleza. Então eu tenho 3 vezes 1 igual a 3. 7 vezes 4 é igual a 28. Show de bola. Pronto. Finalizei aqui a parte de multiplicação entre duas frações. E é bem simples. Simples, é isso mesmo. Não tem bicho de 7 cabeças aqui, tá? Agora, quando eu falo de divisão entre frações, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, a seguinte regra. Repete, anota aí, repete a primeira, tá? Repete a primeira fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Da segunda fração, tá? Então a regra é clara. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Exemplos, professor. Vou dar o mesmo exemplo. Vamos supor que fosse 2 terços dividido por 4 quintos. O que eu iria fazer? Olha a regra ali, ó. Repete a primeira fração, quem aparece primeiro, e multiplica pelo inverso. Ó. Quem está lá embaixo sobe, quem está lá em cima desce. E aí eu teria 2 vezes 5, que é igual a 10, 3 vezes 4, que é igual a 12. Pronto, posso simplificar? Posso simplificar por 2. 10 dividido por 2 é 5, 12 dividido por 2 é 6. Acabou. Acabou aqui a parte da divisão entre frações. Letra B. Outro exemplo. Suponhamos que eu tenha 7 sextos dividido por 3 quartos. 3 quartos não, 3 quintos. Tá, vamos colocar aqui, 3 quintos. Então eu vou repetir a minha primeira fração e eu vou multiplicar pelo inverso da minha segunda fração. E aí eu tenho 7 vezes 5 é igual a 35. E eu tenho 6 vezes 3, que é igual a 18. Ok? Beleza. Posso simplificar isso aqui? Não posso simplificar. Então eu chego ao meu resultado final. Beleza? Bom,
Então, vamos lá. Vou passar aqui para o nosso exercício de fixação. Nesse exercício, nós temos a seguinte questão, ó. Se A e B são inteiros não nulos, o número que devemos somar ao numerador e subtrair do denominador da fração AB, A sobre B, para transformá-la em sua inversa é B menos A. E aí, isso daqui está correto? Isso daqui está errado? Me diz aí. Vamos lá. Ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Bom, o que ele está dizendo é que tem um número que se eu colocar na soma de A e na subtração de B, eu vou ter como resultado B menos A. Então, se eu colocar X aqui, esse X ele vai me dar o resultado final de B menos A. Isso aqui é o que o exercício está me dizendo. Então, vamos lá. Aqui ele diz que a minha fração é o quê? A sobre B, ok? E ele diz o quê? O número que devemos somar ao numerador, então eu vou somar ao numerador esse número X, que eu não sei quem é. E no meu denominador eu vou o quê? Subtrair o meu denominador. Então eu vou subtrair esse número. E eu vou ter como resultado final o quê? Eu vou ter como resultado final a inversa de A sobre B. A inversa é o quê? B sobre A. Pronto. O que eu faço agora, professor? Depois que você fizer isso aqui, eu faço uma multiplicação cruzada. E quando eu faço essa multiplicação cruzada, eu vou ter A que multiplica A mais X, sempre colocando entre parênteses, porque eu estou multiplicando dois fatores, o A e o X. Igual o quê? Igual a B que multiplica B menos X. B menos X, ok? E aí eu vou ter A vezes A ao quadrado, mais A vezes X, vai ficar AX, igual a B vezes B, que vai dar B ao quadrado, B vezes menos X, regra de sinais, menos BX, ok? Show de bola. E aí, o que eu faço agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, como eu quero aqui, ó, como o exercício diz que é B menos A, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse A aqui, ó, esse A ao quadrado para o outro lado, para ele ficar negativo, e esse menos BX eu vou jogar para cá, e ele vai ficar positivo, tá bom? Então vocês têm que ter essa ideia. Olha o que o exercício pediu, facilita a tua vida e já faz desse jeito. Então eu vou ficar com AX mais BX, tá? AX mais BX é igual a B ao quadrado menos A ao quadrado. Ok, do meu lado esquerdo, aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um termo em evidência. E qual é esse termo em evidência? É o X. Eu posso escrever aquilo dessa forma aqui, ó. X que multiplica, vou botar o B na frente, tá? Eu vou colocar o B na frente. Ah, professor, tem problema? Não tem, tá? Eu posso escrever aqui B mais A. Por que tu tá fazendo assim, professor? Porque o meu resultado final, o meu B está na frente e o meu A está depois. Então, eu vou escrever dessa forma. Então, eu tenho X, ó, X vezes B, BX. X vezes A, AX. Então, eu posso escrever dessa forma e colocar do outro lado B ao quadrado menos A ao quadrado. Aqui eu tenho uma multiplicação e eu quero descobrir o valor de X. Então, essa multiplicação passa para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com B ao quadrado menos A ao quadrado sobre quem? Sobre B mais A. E aí, ali em cima eu também posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever assim, ó. B, ó, vou escrever assim, B menos A, que multiplica, isso daí é um produto notável, que multiplica o quê? B mais A, ok? Isso tudo sobre quem? Sobre B mais A. Olha aí, ó, olha só, eu vou ficar com X igual, corta esse B mais A, corta esse B mais A, e me sobrou o quê? B menos A. E olha só, isso aqui não é o mesmo resultado que está aqui em cima, que está aqui também, ó. Ó, então, o que eu tenho aqui?
como resposta, a minha resposta está correta. É uma questão onde a resposta está correta, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Mais uma questão aqui para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Para fixar o seu conhecimento que você aprendeu hoje e a gente está dando final aqui à nossa aula. Bom, vamos lá. Sendo A, ó, o meu A vale isso, o meu B vale isso e o meu C vale isso. Então o valor da expressão é igual a menos 1. Vamos ver se está certo? Ó, primeiro, o meu A, eu tenho uma dízima periódica. Vocês já aprenderam o quê? A transformar a dízima periódica em uma fração geratriz, ok? Então, qual é o esquema aqui? Vamos lá, vamos transformar o meu A em uma fração onde eu encontro a minha fração geratriz. Eu tenho aqui como dízima periódica 1,6666. E aí o que eu faço? Vou colocar lá o número cheio. Número cheio menos, tá? Número cheio menos quem? Menos quem não se repete, ok? Número cheio. Ó, o primeiro passo, lembra lá. Colocar o número cheio menos. Segundo passo, colocar o número sem período. O número sem período é o número 1. Bota a barra de fração e aí a gente pula para o próximo passo, que seria o terceiro passo. Um 9 para cada número do período. Eu só tenho um número no período, então eu tenho ali o número 9. E aí eu tenho 16 menos 1 é igual a 15. 15 sobre 9. Professor, eu posso simplificar. Pode simplificar por 3 em cima e embaixo por 3. Eu vou ficar com 5 terços. 5 terços. Então, eu transformei a minha letra A em uma fração geratriz. Ok? Uma fração geratriz. E aí, ó, a minha B é o quê? 1,333 a vida toda. Então, eu tenho aqui, ó, 1,3. O meu período é 3, mesma coisa. Número cheio menos o número que está sem período, que é o número 1, sobre quem? Opa, eu botei o 16, é o número 13 menos 1. E aí eu coloco o quê? Eu coloco um número 9 para cada número do período. O período é o número 3, então vai ficar dessa forma. Eu vou ter 12 sobre 9. Posso simplificar por 3 também, tá? Em cima e embaixo por 3. Vou ficar com 4 terços. Beleza. Agora eu posso montar, professor? Posso montar. O que diz ali, ó? Eu vou ter A menos B. Quem é o meu A? 5 menos 5 terços. Menos quem? Menos o B. 4 terços. Que multiplica o meu C. O meu C, ó, vale 3. Multiplica 3. Bom, como aqui as frações elas têm o mesmo denominador, eu posso subtrair diretamente o meu numerador. 5 menos 4 vai dar 1. 1 terço que multiplica 3. E aí eu tenho uma multiplicação entre duas frações. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 sobre 3 é igual a 1. 1 que é 1 positivo. E aqui está dizendo que é 1 negativo. Então essa questão ela está errada. Marca errado aí. E com isso a gente finaliza mais uma aula aqui do nosso curso de matemática. Até o nosso próximo vídeo. Fui!